Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial, que continuem sendo abençoados por Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. Como tem sido a sua relação de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz a Deus, assim como ele mesmo diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por ele, senão por Cristo Jesus. E também ele enviou o Espírito Santo para que, habitando em nós, nós tenhamos sabedoria, discernimento, direção espiritual e, apesar das adversidades, dos conflitos, apesar dos problemas que nós enfrentamos todos os dias, nós possamos enfrentar, nós possamos desfrutar da palavra de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E aí algumas pessoas dizem: mas como eu vou desfrutar da palavra de Deus, da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, no meio de problemas, no meio de conflitos, no meio de adversidades? Como que eu posso desfrutar desta boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que o poder de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele não depende dos conflitos que nós vivemos. Ele não depende das adversidades que nós enfrentamos, mas da certeza que nós temos em Cristo Jesus, que apesar dos problemas e adversidades, em Cristo, pelo poder da palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Assim como Jesus Cristo venceu, nós também nele vencemos todas as coisas. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 em diante, nos fala um pouco a respeito da nossa relação de fé, de confiança, de integridade com Deus, que Deus espera de todos nós. Então o texto ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Como você está se sentindo hoje? Talvez você esteja naquele dia que está se sentindo fraco, abatido, mas aqui o texto fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele viveu todas as coisas, ele se fez carne, habitou entre nós, viveu a sua humanidade e foi tentado em tudo. Mas como muitas pessoas questionam, Jesus pode ter sido tentado em tudo, se ele, por exemplo, não se casou, não teve filho, não teve sogra, não teve cunhado, como que, de fato, ele pode ter sido tentado em tudo se algumas adversidades da vida ele não teve? A questão é, o texto está falando da base do pecado no relacionamento com Deus, que isto é igual para todo ser humano. Qual é a base do pecado? O pecado, na sua base, ele tem um só fundamento, que é não crer na palavra de Deus, na sua integridade, no seu todo, na revelação completa de Deus, de Gênesis até Apocalipse. É claro que nós temos que ter uma boa interpretação para saber aquilo que é cultural, aquilo que foi transformado pela ação do próprio Jesus, foi transformado no que era físico para a maneira espiritual de ser, como, por exemplo, a oração. Nós não precisamos acender incensos para que as nossas orações sejam levadas ao céu como cheiro suave. Nós oramos e o Espírito Santo que habita em nós leva as nossas orações e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8.
Então, nós temos questões que eram físicas, se passaram a espirituais, assim como o sacrifício de animais, que não é mais necessário, porque Jesus Cristo fez o sacrifício único, perfeito, né? E de uma vez por todas, sem precisar de repetição, porque nele não havia pecado. Então, quando nós compreendemos a ação de Deus em Jesus Cristo, interpretamos corretamente a Bíblia, naquilo que permanece de maneira espiritual e aquilo, né, que foi transformado e aquilo que também permanece físico e o que não é cultural, quando nós buscamos sabedoria, discernimento, inteligência, conhecimento para discernirmos corretamente todas essas coisas pelo Espírito Santo que nos conduz a interpretar corretamente a Bíblia, aí sim nós vamos viver com maturidade cristã. Aí nós vamos interpretar corretamente a Bíblia. O texto aqui de Hebreus capítulo 4, ele fala aqui no versículo 15, que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por que tentado em todas as coisas a nossa semelhança? Porque ele foi tentado na sua base, no fundamento do pecado, como todos nós somos. Então, nós temos esta semelhança. A base do pecado nos iguala, independente do seu problema, da sua diversidade. A base do pecado é uma só. E qual é? Jesus, em João capítulo 16, fala a respeito disso. Ele fala que ele vai enviar o Espírito Santo e quando o Espírito Santo vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, na palavra que nos traz vida, na palavra que nos santifica, na palavra que nos edifica e nos fortalece, para que vençamos as nossas adversidades, as nossas limitações, os nossos problemas humanos, as nossas questões pessoais. Então, o que nós temos que compreender é que pecado basicamente é duvidar de Deus, assim como homem e mulher fizeram no Éden. Deus falou: não coma desse fruto, porque se vocês comerem, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão, entrarão num processo de morte. E aí vem o adversário de Deus, Satanás, e dá uma palavra contrária. Fala: não, vocês podem comer, porque isto não vai acontecer com vocês. Eles duvidaram de Deus ao experimentarem, ao irem comer o fruto para ver quem é que tinha razão, se era Deus ou se era Satanás. E ao comerem, perceberam que Deus tinha razão, mas já tinha cometido o pecado. Qual pecado? Duvidaram da palavra de Deus. Quais os pecados que nós cometemos hoje? Todo pecado, como diz a Bíblia, é transgressão da lei, transgressão da palavra de Deus. Somente Deus define o que é pecado. Então, pecado é fazer diferente daquilo que Deus colocou. E por que se faz diferente? Porque não acredita. Então, pecado é porque não creem em Deus. É a base do pecado. Então, em que Jesus foi tentado? Quando o texto fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi tentado em todo momento a duvidar da palavra de Deus. Lembrem-se da tentação que Jesus sofre em Mateus. No final do capítulo 3, nós temos ali o batismo, no início do capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. E na tentação de Jesus, o que é colocado ali no texto é que quando Satanás se apresenta a Jesus e começa a tentá-lo, ele está questionando a paternidade de Jesus que Deus confirmou no seu batismo. Jesus, quando foi batizado, o texto de Mateus capítulo 3 fala que os céus se abriram, desceu o Espírito Santo sobre ele
como uma forma de pomba, e nos céus veio uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é isso que Deus fala para você hoje. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Agora, qual é o trabalho de Satanás? Trazer dúvida. Tanto que a tentação, quando Satanás começa a tentar a Jesus, ele fala: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és filho de Deus, se atira daqui de cima. Então, qual é o pecado, né, que Jesus está sofrendo a tentação? Duvidar da palavra de Deus, porque este é o trabalho do adversário de Deus. Este é o trabalho de Satanás. Esse é o trabalho, como dizia o Padre Léo, esse é o trabalho do encardido, né, daquele que quer se posicionar contra a ação de Deus, os cuidados de Deus, a direção de Deus, contra a palavra de Deus. Então, Satanás, ele quer que você duvide que você é filho de Deus. Ele quer que você duvide da palavra de Deus. Será que Deus falou corretamente? Será que Deus está me instruindo corretamente? Será que se eu fizer o que Deus falou, vai realmente dar certo? Então, a dúvida sempre é a base de todo pecado. E, principalmente, duvidar se Deus está presente, se Ele está cuidando de nós, se Ele está observando as nossas necessidades. É claro que sim. Deus está sempre presente conosco. Deus está sempre nos guiando pelo Espírito Santo. Deus está sempre atento, inclinando os seus ouvidos às nossas orações. Então, mantenha-se firme, mantenha-se confiante, mantenha-se direcionado pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, né? Então, quando nós temos aqui o texto de Hebreus 4, Hebreus, desculpem, Hebreus, capítulo 4, o versículo 14, nós temos o texto dizendo assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, conserve firme aquilo que você acredita, o que você já desenvolveu na fé. Conserve firme a sua relação espiritual com Deus. Não duvide daquilo que o Espírito Santo já confirmou no seu coração. Mantenha a sua confissão de fé firme. E qual a primeira confissão de fé que nós temos que ter? Que nós temos, olha o que o versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O que significa isso? Que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós no santuário celestial, e ali no santuário celestial ele está colocando diante de Deus as nossas questões pessoais, as nossas aflições, os nossos problemas. Ele intercede por nós também pelo Espírito Santo que habita em nós e nos faz essa ligação com ele. Como diz Romanos capítulo 8, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nós nem conseguimos expressar em linguagem humana, o Espírito Santo consegue traduzir, porque tem muitos sentimentos, emoções, tristezas, situações que nós sentimos que às vezes a gente nem consegue traduzir em palavras, mas o Espírito Santo sabe o que nós estamos sentindo e o que nós necessitamos. Então ele leva a Jesus as nossas petições e nós temos no Filho de Deus, que é o grande sumo sacerdote, o nosso mediador, como diz Paulo a Timóteo. Nós temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? Jesus Cristo, ele é o nosso único mediador.
Então eu não preciso e nem posso ir buscar outros mediadores. Eu não posso ir buscar outras pessoas que me deem acesso a Deus. Eu tenho que confiar que Jesus é o meu sumo sacerdote e que ele compreende o que eu estou passando. Porque muitas vezes, quando a pessoa procura outros mediadores, outros intercessores, é porque dentro dessa intercessão diferente, ele está buscando alguém que seja mais próximo a ele. Como, por exemplo, uma pessoa quando vai buscar a intercessão daquilo que é chamado de um santo, né, de uma pessoa que viveu piedosamente diante de Deus, na sua vida de fé, na sua expressão de vínculo espiritual com Deus, ela viveu de fato uma vida piedosa e uma vida de fé. Mas isso não faz dessa pessoa um mediador e alguém que compreenda mais os seus problemas do que o próprio Jesus Cristo. Jesus compreende a sua dor, os seus problemas. Jesus compreende tudo o que você precisa, quais são as suas necessidades psicológicas, emocionais, físicas, estruturais, relacionais, familiares. Jesus compreende todas as suas necessidades. Então, nós não precisamos de um intercessor que tenha vivido a mesma situação que eu, para que ele possa interceder, porque ele me compreende melhor. Eu não preciso de uma intercessora que seja mulher, porque ela compreende melhor o que é ser mãe, né, o que é cuidar de um filho. Eu não preciso disso, eu preciso de Jesus Cristo, o único mediador, o único intercessor, porque ele compreende todo o meu pecado, todas as minhas aflições, todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu necessito, Jesus compreende. Então, o versículo 14, aqui de Hebreus 4, diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou no céu, conservemos firmes a nossa confissão. E aí ele continua no versículo 15 dizendo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você se sente fraco? Você se sente abatido? Você se sente perdido? Busque a Jesus. Ele vai te fortalecer, ele vai te conduzir a se encontrar com Deus e assim você poderá se encontrar consigo mesmo. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ou seja, ele foi induzido a duvidar da palavra de Deus, da paternidade de Deus, mas não duvidou. Ele permaneceu firme na sua confissão de fé. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos continuar firmes na nossa confissão de fé. E o versículo 16, ele conclui dizendo: acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, acheguemos-nos, portanto, confiantemente. Nós precisamos nos achegar a Deus de maneira confiante. Tiago fala que aquele que pede alguma coisa duvidando não receberá nada, porque é como uma onda do mar, que uma hora está lá em cima, outra hora está mais para baixo. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós temos que pedir com fé, com confiança, com absoluta certeza que Ele tem ouvido a nossa oração e não que ele é obrigado a nos oferecer aquilo que nós estamos pedindo, mas ele está atento às nossas necessidades e fará a vontade dele em nós. Observe isso. Deus não está ali como um pai que está mimando um filho e oferecendo tudo o que ele quer. Deus não nos dá tudo, Deus não nos dá tudo que nós queremos. Ele nos oferece o que nos é necessário.
ele está atento às nossas necessidades. E também ele nos realiza alguns caprichos, alguns sonhos, algumas questões pessoais, como diz o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, em algumas situações, Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, porque você é um filho íntegro, um filho fiel, que está fazendo a vontade do Pai, e ele também quer fazer esse carinho para você. Mas, a todo tempo, ele está atento às nossas necessidades, não aos nossos desejos de um filho mimado, mas a nossa necessidade de um filho maduro que está conduzindo a sua vida segundo a vontade do Pai. Então, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, ou seja, Deus vai ver a nossa miséria e vai mover o seu coração. Deus vai ver a nossa miséria e vai mover o seu coração. Misericórdia, para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós precisamos, Deus se faz sempre presente. Então, confie em Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador, mediador, intercessor, o único que pode compadecer-se das suas dores, das suas fraquezas, e aquele que realmente compreende as suas necessidades, está cuidando de você, intercedendo por você junto a Deus o Pai, e enviou o Espírito Santo para que você jamais duvide de Deus, da sua palavra e do seu poder. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor conceda a tua paz e direção e que todos nós mantenhamos a nossa fé firme em Jesus Cristo, seu único Filho. Nós te agradecemos e oramos em nome dele. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.